com dois temas muito importantes. O mais sensível deles é o descumprimento pela Turquia de uma resolução de cessar-fogo em relação à região de Idlib, no noroeste da República Árabe Síria, onde grupos terroristas pró-Turquia e o próprio exército turco têm bases consolidadas já há algum tempo, desde o início do processo de deterioração interno na Síria em 2011. Agora, nós estamos assistindo sobrevoo da aviação de guerra turca em total descumprimento dos acordos anteriores com o governo sírio, com o Irã, com a Rússia, com outros atores regionais, e ataques do exército turco utilizando artilharia pesada contra bases do exército sírio. Então é uma situação nova, porque essa situação ela está acontecendo em Idlib, mas também há notícias de que o exército, chamado Exército Livre Sírio, que conta com claríssimo apoio da Turquia, está também atacando grupos pró-iranianos em regiões ali no nordeste da Síria. Então a tendência é que esse conflito ele se espraie, e um conflito que se espraia entre o exército turco, o exército sírio e os grupos iranianos que estão de alguma forma vinculados à defesa do governo sírio é algo absolutamente preocupante. Bom, a primeira pergunta que nos chega logo de cara é se os russos, que estão presentes com uma base aérea na Síria e com uma base naval, tanto a base aérea de Khmeimim como a base naval de Tartus, não interfeririam no sobrevoo desses caças turcos, que está ocorrendo em total desacordo com o que havia sido estipulado no cessar-fogo. Não estão interferindo. Então, mesmo que os russos estejam com seus sistemas de radar ativados, estejam com seus sistemas de defesa aérea ativados, eles não interferem no sobrevoo da aviação de guerra turca. Para ajudar a ilustrar um pouco o entendimento da compreensão do que é Idlib, do que está acontecendo nesse entorno, eu postei agora há pouco, tanto no Telegram como no Twitter, um mapa que nos dá com clareza ali a dimensão do território em Idlib e arredores. Você vai pegar um pouco da zona rural de Alepo também, que estão ocupadas pelo exército sírio e aliados, e vamos chamar assim, e pelo exército turco e aliados. Os aliados do exército sírio, basicamente, são os grupos pró-iranianos. Os aliados dos turcos são grupos como a Frente Nusra, o chamado Exército Livre Sírio, e outros grupos fundamentalistas que estão ligados, a maioria deles, evidentemente, sunitas, que estão ligados à estrutura desses grupos proxies na Síria. O exército, chamado Exército Livre Sírio, ataca quartéis generais e armazéns de grupos pró-iranianos localizada na chamada linha Nabul Zahra, que fica no sul de Afrin, quer dizer, do outro lado. Então vocês estão vendo que tanto em Idlib, que está no noroeste, como nas regiões mais a nordeste, mais ao centro da região norte da Síria, os grupos pró-Turquia estão atacando, também ali ao sul de Azaz, eles estão atacando grupos que são ligados ao governo sírio, que são ligados às chamadas Forças de Defesa Nacional, que são ligadas ao Partido Baas, e alguns grupos curdos também, nesse mesmo momento, estão sendo atacados pelo exército turco, isso jamais na região nordeste. Mas vamos nos ater à questão do que está acontecendo nos céus de Idlib. Então, caças F-16 turcos, pelo menos 6 foram vistos, né, sobrevoando a região, e, teoricamente, vou repetir, os aviões turcos não sobrevoariam esse espaço em função de um acordo que havia, intermediado pela Rússia e pelo Irã, com o governo sírio, para que eles não sobrevoassem essa região. E também, naturalmente, na chamada linha de Sarakib, que é uma linha que separa esses extremistas turcos, o exército turco, e o governo sírio, né, e as tropas aliadas ao governo sírio, para que não houvesse embates diretos. O governo sírio, vez ou outra, tem atacado redutos desses terroristas, principalmente com artilharia e aviação, mas hoje é um fato inédito que vem junto com ataques contra a fronteira entre a Síria e o Iraque, por aviões desconhecidos, mas é aquele trecho de Abu Kamal e Caim. Podem ser tanto aviões de guerra dos Estados Unidos como aviões de guerra de Israel, mas fato é que a Turquia, agindo como age, atacando o exército sírio, sobrevoando Idlib,
ela está, de alguma forma, ainda que indireta, concorrendo para o esforço de Israel na região, uma vez que hoje nós assistimos um lançamento de um míssil iraniano por um grupo iraquiano pró-Irã contra o porto de Eilat, contra a região ali da Baía de Haifa, em Israel também, lançamentos esses com mísseis iranianos que foram feitos a partir do território iraquiano. São mísseis de longa distância, tá? São versões iranianas próximas ao que eram os Scuds, que eram inclusive que foram usados pelo Saddam Hussein em 91 contra Israel e contra bases dos Estados Unidos na Arábia Saudita. Mas vocês percebam que a gente tem um conjunto de fatores mostrando efetivamente que de um lado você tem um eixo de grupos a favor do Irã. Hezbollah, governo sírio, grupos na Síria, grupos no Iraque, grupos no Iêmen, o próprio Estado iraniano. E de outro lado você vê a Jordânia, que ataca a fronteira em Dara, em Suaida, com a Síria, e diz que está atacando armazéns de contrabandistas iranianos, manifestando também, no mesmo momento, a chamada preocupação, não é, com a influência iraniana na Síria. Você percebe isso, inclusive, pela movimentação dos próprios grupos de Telegram, que estão mais vinculados aos turcos e a essa estrutura turca, de um modo geral, que também repetem o mesmo discurso, é o discurso de Israel. Eles dizem que a Síria é um regime fantoche ocupado pelo Irã e tudo mais, tá? Então vejam a discrepância da fala do Erdogan em relação à solidariedade ao Hamas, e nós imaginamos que tanto o esforço que o Hezbollah faz no sul do Líbano, como o esforço que todos esses grupos pró-iranianos fazem, que de alguma maneira concorrem para que não haja só um foco para Israel em Gaza em relação às ameaças que se depara. E a coisa, no sentido prático, a Turquia ataca o exército sírio, que é um aliado do Irã, não é? A Jordânia ataca a Síria, dizendo que ataca armazéns de contrabandista, muito provavelmente atacando grupos pró-iranianos, porque, na realidade, inclusive tem um ponto muito importante aí a nível histórico, para que nós resgatemos, não é? Que estas menções, não é? Ao chamada ameaça iraniana, ao chamado que conceitua-se, né? Chamar aí do crescente xiita, vem de um termo criado pelo rei Abdallah da Jordânia, né? Então a gente percebe que a Jordânia e a Turquia estão concorrendo para o esforço de guerra de Israel, atacando a Síria. E esse escalar na região de Idlib, ele é muito preocupante porque a Turquia está mandando mensagens para o Irã. Não apenas mensagens, não é? Para o governo de Teherã, mas também com a ideia de fragilizar o governo do Bashar Assad na Síria, o que seria um golpe muito duro para Teherã e que seria benéfico, de alguma forma, para os anseios do governo israelense. Lá atrás, você tinha um problema muito sério entre Hamas e Hezbollah, você tinha grupos ligados ao Hezbollah, ao Hamas e principalmente ao Jihad Islâmico, que lutaram contra o governo sírio durante esses anos aí iniciais do conflito interno sírio, né, que a gente sabe que é fomentado por estrangeiros, principalmente no campo de Yarmouk, né, na região de Damasco ali, muitos grupos palestinos lutaram contra o governo sírio. Com a aproximação entre a Síria, o Irã, a Arábia Saudita, os países mais ou menos envolvidos ali do Conselho de Cooperação do Golfo, Emirados, a China patrocina essa aproximação, Hamas e Hezbollah de alguma forma também tem um distensionamento, uma aproximação, e você tem esses grupos palestinos não mais combatendo o governo sírio. Pois bem, o que a Turquia faz hoje? A Turquia vive de uma dinâmica, de uma realidade, como se essa situação anterior permanecesse. Ou seja, grupos ligados à Irmandade Muçulmana, o conflito entre xiitas e sunitas ali no Oriente Médio, então a Arábia Saudita e a Turquia, de alguma forma, com o Catar patrocinando os grupos sunitas, e do outro lado o Irã, os grupos xiitas, né? O mesmo não sendo árabe, com uma grande influência ali sobre o mundo árabe, principalmente na Síria e no Líbano por intermédio do Hezbollah. Gente, eu quero colocar um dado muito importante para vocês. O porta-voz do Exército de Israel, Daniel Hagari, falando agora há pouco para a mídia, disse que
Israel está decidido, e não há mais qualquer condição de mudar essa decisão, a retirar militarmente o Hezbollah da região sul do Líbano, já que o Hezbollah não voluntariamente se dispõe a abandonar essa região, indo para o norte do Litânia, né, a chamada Resolução 1701. E o que a gente percebe é que Israel está tentando criar um cenário de conflagração interna dentro do Líbano. Hoje foi hackeada a parte das telas de comunicação com o público do aeroporto internacional de Beirute, não é? E ali apareceu uma mensagem contra o Hezbollah, contra o Irã, e se dizia naquela mensagem que seriam soldados de Deus, ali talvez vinculados a grupos cristãos extremistas, aí ligados provavelmente aos falangistas, tá? Então, o que eu percebo é que Israel está tentando jogar com a carta da desestabilização interna do Líbano para provocar algum tipo de problema adicional para o Hezbollah, nisso que deve ser um embate muito breve entre o exército de Israel e o Hezbollah. O presidente do parlamento libanês, Berri, falou agora há pouco que o ataque à base de Meron, onde o Hezbollah lançou um ataque de precisão contra uma base de coleta de dados e vigilância que se destina ao norte, né? Principalmente ao norte ali da região do Mediterrâneo Oriental, que seria um recado importante para Israel perceber quais as dificuldades que teria ao enfrentar diretamente o Hezbollah. Mas essa é uma situação que ontem eu falei de guerra iminente e que certamente está a ponto de eclodir. Está a ponto de eclodir, tá? Flávio Feitosa, boa tarde. Turquia será atacada? Não creio. Não creio. Não creio. Ataque cibernético, o fenômeno do espaço, vem de gente com tecnologia, provavelmente algum serviço estatal de inteligência, né? Algum serviço estatal de inteligência. O que boa tarde, Bernardo. O Bernardo Salanter está dizendo aqui é que os maronitas talvez queiram recuperar espaço na política libanesa. É bom que se frise, bem da verdade, Bernardo, que nem todos os maronitas são opositores ao Hezbollah, que nem todos os ortodoxos ou os católicos de diversas denominações, drusos e até mesmo sunitas, nem todos eles, não é, são pessoas vinculadas à oposição ao Hezbollah.